Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre direção escolar, eu vou falar sobre o perfil do diretor escolar. Sejam bem-vindos. Bom, como todos sabem, o diretor escolar ele é um gestor, ele ocupa, na verdade, o topo, da hierarquia da gestão escolar dentro da escola, então ele acaba responsável por uma série de tarefas, de atribuições. E hoje, na educação básica, ele tem um perfil diferente do que ele tinha antes. Vamos ver, historicamente, como que isso evoluiu, né? A educação de base no Brasil, ela se concretiza de fato no século XX, porque antes disso, a educação pública gratuita, as escolas populares, elas basicamente não existiam, elas eram mínimas. E com muito, não havia um sistema educacional organizado, né? Esse sistema educacional ele começa a se organizar principalmente durante o governo do Getúlio Vargas, porque ele cria o Ministério da Educação e o Ministério da Educação fica responsável por criar um sistema educacional com as séries, as etapas de ensino, ele amplia as vagas nas escolas públicas existentes, ele cria mais escolas, né? Embora o governo tenha criado mais escolas públicas, no entanto, o ensino ainda era muito elitista e a evasão escolar era muito alta. A gente precisa lembrar que não havia uma legislação que obrigava a frequência escolar. Então, era comum que as crianças frequentassem a escola nos 4 primeiros anos, né? Que era o ensino básico mesmo, e depois só continuasse os estudos aqueles que tinham dinheiro, porque muitos deixavam os estudos para poder trabalhar e ajudar a família. E qual que era o papel do professor e do gestor? Bom, assim como o papel do professor não passa por grandes mudanças no século XX, o papel do gestor também não vai passar. Isso só vai começar a mudar com a promulgação da LDB de 1996, que inclusive já seguia orientações da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque até então nós vivíamos um regime político no Brasil que era diferente, né? Era um regime muito controlador ideologicamente e comportamentalmente, então o diretor ele tinha uma função burocrática, prescritiva, né, criando regras e mais regras, e fiscalizatória, e ele ficava trancado dentro da sala dele, não era uma gestão democrática e participativa, assim como o país não era democrático, né? Esse perfil se fortaleceu principalmente na década de 1950, a partir dessa década de 1950. Por quê? Porque as escolas foram crescendo, elas foram aumentando e foram se formando mais gestores, né? E os métodos eram tradicionais, eram conservadores, eram ultrapassados, ou seja, baseados em memorização, naquele ensino passivo, o aluno não tinha nenhuma autonomia sobre seu processo de aprendizagem, o professor também, ele era extremamente conteudista, chegava, passava tudo na lousa, o aluno copiava e pronto. Não havia uma atenção para as dificuldades de aprendizagem ou para as diferenças, né, de aprendizagem. A partir da década de 1960, a educação brasileira começa a passar por mudanças, com novas leis, novas teorias e uma ampliação de escolas e vagas. A gente precisa lembrar que a LDB de 1996 ela não é a primeira, nós tivemos outras leis, diretrizes e bases, ela só é a mais recente, né, a última que nós tivemos. Com o crescimento do sistema educacional, então, o gestor escolar passa a exercer uma função de controle de uma função de controle para uma atuação flexível, democrática, diversificada e humanizada. Para isso, passa-se a exigir do mesmo a formação superior, a de pedagogo. Então, hoje, como eu já expliquei numa outra aula, os gestores escolares, o gestor acadêmico, ele precisa ter a formação em pedagogia ou, no mínimo, uma licenciatura, né? E os novos cursos de pedagogia, eles passam, então, a formar, além dos docentes, os especialistas em gestão, que irão trabalhar em todo o funcionamento da escola. Esses cursos, né, de pedagogia, eles vão trazer no currículo noções de sociologia da educação, psicologia da educação, filosofia da educação, história da educação, didática, sendo tudo direcionado para a nova BNCC. Então, atualmente, como a gente viu, os pedagogos se formam já inspirados nas orientações da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Os cargos de gestão, como diretores e coordenadores, têm um caráter de planejadores, enquanto que os professores de executores. E a parceria precisa ser muito afinada entre gestão e entre professores.
Com o parecer número 05 de 2005 do Conselho Nacional de Educação e também a resolução número 1 de 2006, com que ficam instituídas as diretrizes nacionais para os cursos de graduação em pedagogia, inclusive quem tiver interesse em saber mais sobre o curso de pedagogia no quesito legal, é só procurar essas diretrizes, né? Pelo número 1 de 2006 ou então pelo parecer número 5 de 2005, você acha facilmente na internet essas diretrizes. E essas diretrizes elas vão extinguir as habilitações profissionais, como eu falei para vocês já numa outra aula, nós não temos hoje pedagogia com habilitação em supervisão, pedagogia com habilitação em orientação, não, está tudo embutido dentro do curso de pedagogia, então o aluno ele sai formado para ser um docente e também para ser um gestor. Qual que é o perfil do gestor, então, na atualidade? Atualmente, a gestão escolar precisa atuar não só na parte administrativa da escola, mas também no aspecto extraclasse, procurando fazer com que o planejamento feito pela escola no início do ano letivo se cumpra. Então, há muitos gestores, principalmente os diretores, acabam às vezes afundados em burocracia, justamente porque ele tem que lidar com a parte administrativa de uma escola, isso não é fácil, né? E acabam se isolando um pouco dentro da sua sala, isso não é legal. Hoje se cobra dos diretores escolares que eles circulem pela escola para ver se as ações que foram planejadas no início do ano estão sendo cumpridas, tá? Então, mesmo exercendo pressão, ele precisa, né, cuidar que a escola avance melhor, porque o gestor, o diretor, ele é responsável pela escola, pelas avaliações que essa escola vai sofrer pelas secretarias de educação, pelo governo federal. O diretor responde pela escola, então ele exerce pressão, principalmente sobre coordenação e professores. Só que mesmo essa pressão precisa ser democrática, ele precisa ouvir, ele não pode só cobrar, né? E sempre procurar soluções justas para os problemas que se apresentem ao longo do ano. Então, o perfil do diretor, ele precisa ter uma postura democrática, ele vai ouvir os colaboradores, lembrando que o diretor, ao contrário do coordenador que fica só responsável pelos professores e alunos, o diretor não, ele circula na secretaria, na cozinha, lá com os jardineiros, com os funcionários da limpeza, tudo fica sob a responsabilidade e o olhar dele, ele precisa ouvir colaboradores, docentes, alunos, familiares, sempre anotando e avaliando as reclamações, as reivindicações e também as sugestões. Por isso é muito importante que ele tenha um canal de comunicação com todos, tá? Prezar pela imagem da escola e da educação, como eu disse, ele é responsável pela escola, né? Então, sempre colocando a escola como um ambiente inclusivo, acolhedor e de diversidade. Isso é um paradigma educacional forte hoje em dia, que a escola precisa ser inclusiva, está na Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, precisa chamar a comunidade para participar das atividades, promover o engajamento da família. Muitas famílias não participam, né, da vida escolar, mas elas precisam fazer isso, e também da sociedade, né? Atuação em todos os setores da escola, como eu disse, ele circula, né, entre a parte pedagógica e administrativa, precisa estar atento aos detalhes de funcionamento escolar, as necessidades básicas, estruturais ou pedagógicas, desde uma torneira que quebra, um alimento que falta para merenda, até um material escolar, um livro, a biblioteca, tudo precisa ser monitorado por ele. Não esquecer a formação continuada, é muito importante estar atualizado sobre os métodos de ensino, teorias educacionais, práticas e ações pedagógicas, políticas públicas educacionais, leis, parâmetros, diretrizes curriculares, tudo isso precisa fazer parte ali da formação do diretor, e também ele precisa se manter atualizado, porque muda, né? Às vezes de ano para ano muda, de governo para governo muda também. O diretor precisa estar atualizado, porque ele às vezes acaba sendo a ponte dessas atualizações para a coordenação que vai passar para os professores, né? No caso de atuar numa escola particular, essa qualificação, essa formação aumenta, porque ele precisa também saber um pouco de gestão comercial, ficar atento ao mercado, para captação de alunos e também ao marketing da escola. Precisa ser empático, precisa ter empatia, precisa ser educado. A gente vê
parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas ter educação, ser polido, tem que fazer parte de do papel de todo educador, do perfil de todo educador, né? Nós trabalhamos com educação, nós não podemos faltar com a educação e com respeito às pessoas, né? Então, evitar ficar gritando, né? Tendo crises, manter a calma. Eu sei que é difícil, a gente trabalha com escola, a gente sabe que a rotina é dura, é pesada, mas é a profissão que nós escolhemos, a gente tem que estar preparado emocionalmente para exercê-la, né? Senão, não dá. E ser acolhedor, o diretor precisa acolher professores, coordenação, familiares e os colaboradores de uma maneira geral. Garantir a implantação e aplicação da BNCC em sua escola, essa é uma parte do perfil que é mais recente. É cobrado hoje em dia que os diretores implantem a BNCC. Em 2022, a gente teve a implantação do ensino médio, né, do novo ensino médio. Então, hoje, 2022, a principal cobrança de um perfil gestor é a implantação da BNCC. Então, precisa conhecer a nova base, precisa ler todo o documento. Não é fácil, são 500 páginas, mas é preciso que leia para montar o currículo da escola e também para cobrar a aplicação desse currículo. Então, o principal objetivo da gestão escolar na atualidade é garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma função do diretor e é uma função do coordenador, que se estende também aos professores. A qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem dos alunos. Nada está acima disso. Função da escola é ensinar. Função da escola é fazer com que o aluno aprenda. Então, tudo isso que a gente fala sobre educação, administração escolar, gestão escolar, só tem um único fim, que é o aluno aprender. Para que o aluno aprenda, é de suma importância adequar o PPP, que é o projeto político-pedagógico da escola, que eu vou falar dele mais à frente, né? E o currículo da escola, a nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, como eu falei para vocês, hoje a principal cobrança do diretor é ele se alinhar no seu discurso, na sua postura, à nova base. Essa Base Nacional Comum Curricular é o quê? Ela não é um currículo, ela é uma orientação para que a escola construa o seu currículo, tá? Ela tem como objetivo nivelar a qualidade de ensino em todo o país, ou seja, reduzir as desigualdades em relação aos conteúdos que são ensinados através de um material elaborado em conjunto, sem perda de saberes e práticas locais. O que a gente vê? Às vezes a gente via durante muito tempo que a qualidade dos conteúdos ensinados em determinadas regiões do país era melhor e mais diversificada do que em outras. Isso não pode acontecer, né? Os conteúdos essenciais de matemática, de português, de história, têm que ser os mesmos para todos, tá? E com a mesma qualidade. Sem esquecer os conteúdos locais. Como eu falei para vocês, a LDB diz que o currículo deve levar em conta o contexto do aluno. Se o aluno mora na área rural, tem que ser levado em conta. Se o aluno mora numa escola, mora numa periferia, tem que ser levado em conta a cultura daquele local. E assim por diante, tá? Então, criar uma base comum também proporciona o desenvolvimento e reforço das mesmas competências e habilidades entre nossos estudantes. E a BNCC vai falar muito disso. Ela não é conteudista, ela é sobre o desenvolvimento da autonomia, do raciocínio, da reflexão, para que o aluno tenha competências e habilidades para construir o seu próprio saber. A criação dessa base já estava prevista na Constituição de 1988, que afirma no seu capítulo 3, artigo 210, que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Na década de 1990, a gente tem a LDB, né, que, entre outros pontos importantes, também propunha a criação de uma Base Nacional Comum Curricular, que seria implantada nos próximos anos, né, e que, na verdade, foi concluída no final de 2017, promulgada em 2018, e no ano de 2022 conclui a sua implantação com o novo ensino médio. Então, a partir desse momento, todos os responsáveis pela gestão e administração escolar
passam a se dedicar à implantação da BNCC em seus currículos. Essa implantação começa com a atualização do projeto político-pedagógico da escola e depois planejamento educacional, né, e escolar e, enfim, se reflete nas aulas. Tem um vídeo aí da professora Rayane, Pressupostos Teóricos Práticos da Gestão Educacional, é a disciplina que ela dá, e nesse vídeo ela entrevista 2 diretoras escolares. O vídeo é um pouco longo, tem 23 minutos, mas ela fala sobre o diretor escolar, o perfil desse diretor e as funções, e ela também conversa com essas 2 diretoras, que têm um perfil democrático, participativo, elas são diretoras de escola pública. Vale muito a pena assistir para a gente entender como que é o perfil do diretor escolar na atualidade. E o papel do diretor atualmente, o gestor escolar, assim como todos na escola, passa a monitorar o processo de implantação da BNCC, e a escola vai ser cobrada por essa atualização. Uma cobrança, inclusive, das instâncias superiores de educação. Então, a Secretaria de Educação vai cobrar, o MEC vai cobrar, o governo estadual, federal, vai cobrar da escola essa adequação à nova base. Então, o diretor hoje ele precisa ficar focado nisso. Como que ele vai fazer isso, então? Atualização do PPP de acordo com a nova BNCC é a primeira coisa, né? Então, vamos refazer o projeto político-pedagógico da escola. Quando eu for falar dele, vocês vão entender melhor como isso é feito. Construção do currículo, então, junto à gestão, porque eles vão ter que refazer o currículo. Muitas escolas já estão adaptadas à BNCC há algum tempo, outras ainda estão refazendo, principalmente agora que foi implantado o novo ensino médio. O novo ensino médio, nós temos um curso sobre ele também, né? O novo ensino médio, ele passou por uma reestruturação curricular muito grande. Nós temos agora disciplinas que são escolhidas pelos alunos, né? São os itinerários formativos. O aluno, então, tem que fazer as disciplinas obrigatórias, tem que fazer esses itinerários durante todo o ensino médio, e ele ainda pode fazer o ensino técnico junto com o ensino médio. Isso já vinha sendo oferecido, mas agora é uma realidade um pouco mais concreta, né? Então, tudo isso precisa ser adequado. O planejamento anual, então, quando você refaz o PPP, refaz o currículo, você já joga isso para o planejamento do ano letivo, né, no início do ano. Elaboração de planos de ações para preparar a escola para as avaliações externas. Toda escola passa por avaliação externa, né? Nós temos aí a Provinha Brasil, por exemplo. Monitoramento do cumprimento das metas, o diretor precisa ficar em cima, porque é ele que vai cobrar se as metas estão sendo cumpridas ou não. Como eu disse, ele exerce pressão. Ele exerce pressão sobre a coordenação, que exerce sobre os professores. Responsabilidade sobre a qualidade do ensino da escola, o diretor é o responsável, né? É sempre o nome dele que vai estar na reta do julgamento feito pelas instâncias superiores. E assistência aos professores e alunos nesse processo. Então, o diretor é o profissional que irá ter uma visão global do processo de ensino e, por isso, terá a responsabilidade de garantir sua qualidade, sua manutenção adequada. Supervisionar implica compreender a funcionalidade da escola e sua representatividade, considerando sua diversidade, sua dinâmica social. Assim, o diretor vai saber planejar, executar a obra educativa, levando em consideração não somente a instrução, mas a educação. Então, esse diretor, ele vai ali planejar e ele vai supervisionar a execução. Vamos ter sempre em mente que coordenação e direção planejam, professores executam. Enquanto isso, a gestão monitora. Tem um livro bastante interessante da Heloísa Luck, que chama Liderança em Gestão Escolar. O diretor é um líder, o coordenador também. E dentro da sala de aula, o professor é o líder, tá? Então, essa postura de liderança é uma postura muito delicada, porque você tem o poder, mas você não pode abusar, né? E ser um líder não é ser autoritário, ser um líder é guiar, né, as pessoas, e isso é uma tarefa complexa. Então, esse livro eu indico para quem quiser seguir na carreira aí, é bastante interessante sobre essa postura de líder.
principalmente líder democrático, que é o que se cobra na gestão atual.